pessoal, boa noite, bom dia, né? A gente sabe que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Passando aqui para comunicar, né, a vocês, né? Não postamos mais vídeo no canal porque Lucas caiu na escola, né? Sofreu um acidente na escola e machucou o braço, né? Quarta-feira, dia 27 do mês de outubro, vai fazer 20 dias, né, que o Lucas caiu na escola. E a gente estava vindo de Palmares quando a professora ligou para meu marido e contou que ele tinha caído e tinha se machucado, né? Até então a gente não sabia a gravidade do que tinha acontecido. Então a gente corremos para lá, já estava no meio do caminho, a gente correu para lá. Quando eu cheguei primeiro, meu esposo foi deixar umas coisas lá no amigo dele. E quando eu cheguei lá, ele estava com as professoras dele com o braço esquerdo, né, gritando de dor, né, e na hora eu senti que ele tinha quebrado o braço. E eu disse às professoras dele, ele quebrou, elas não quebrou não chore não, não se aperrei não, porque Lucas fez 7 anos, mas até agora ele não tinha quebrado nem o braço, nem a perna, nem nada, graças a Deus, né. Mas infelizmente houve esse imprevisto que ele caiu e machucou. A escola nos relatou que foi ele andando, ele tropeçou de uma sandália na outra e caiu. No que caiu, o peso foi todinho sobre o cotovelo dele, né? Então, pessoal, né, eu fui pegar aqui os papéis para vocês verem, né? O dia que ele caiu foi dia 5, né, que ele caiu na escola. A gente de imediato levou para a maternidade aqui da nossa cidade, chegando lá na policlínica, que chama policlínica. E o médico que nos atendeu falou que não tinha acontecido nada, que não tinha quebrado e que não era nada, que não tinha que se preocupar, que o que ele estava fazendo escândalo era por conta do autismo. Ele foi explicar, ai doutor, ele é autista, ele não vai saber dizer onde é que dói. Mas eu já sentia que ele não estava bem, porque ele gritava muito quando eu peguei nele, ele gemia de dor, não baixava mais o braço já estava ficando roxo e muito inchado. Na escola de imediato colocaram gelo no braço dele, né? Então o pai dele foi atrás da gente, né? A gente foi no carro com a professora dele. E a gente chegando lá, o médico não queria dar só uma dipironazinha a ele e deixar ele se acalmar para casa. E eu fui e indaguei ele, doutor, ele não vai ter que fazer o raio-x para saber se quebrou? E ele falou que só com o raio-x. Eu disse, então, já que ele vai fazer o raio-x, então eu sou encaminho para o regional, que é aqui na nossa cidade pertinho, né? Que a gente mora em Catende, mas no caso tem que encaminhar para Palmares, a cidade perto. Então ele ficou pelejando para não ir, não, vamos dar um remédio não, eu quero que você me encaminhe. E foi muita briga, viu? Até que eu até discuti com o médico, né? Aí quando resolveu dizer que ia pegar uma senha, meu esposo já tinha chegado para ficar com ele. E ia nós dois, só que eles não liberaram a ambulância só para que eu fosse com ele e meu esposo não podia ir. Então, mas antes disso o médico me chamou e disse, olha mãe, daqui a 6 meses isso vai acontecer novamente, porque eu tenho um irmão que é autista, assim, por ele ter um autista em casa, eu achei muito, como é que eu posso falar? Ele não foi uma pessoa muito compreensiva com a situação que estava acontecendo. Por ele ter um irmão em casa e saber como é a situação deles, ele era para ter sido mais compreensivo. Mas para resumir a história, ele nos deu a senha, a gente foi com a ambulância, eu fui, mas ele na ambulância. A sorte que eu estava com os documentos dele na bolsa, que eu ando com essa bolsinha aqui, foi a professora da escola que me deu já todos os documentos dele dentro. E nesse dia a gente já estava com os documentos dele, parece que tudo estava encaminhado que ia acontecer alguma coisa. Então, a gente foi chegando lá, né, que a gente chegou no dia 5, o médico que nos atendeu, eu relatei a história para ele, e ele disse, que médico é esse que diz que o menino não quebrou o braço e ele por acaso tem um raio-x para saber, né, ele até disse assim, se expressou assim, que médico burro é esse?
E ele disse, olha, aí a gente encaminhou a gente para fazer o raio-x, foi muito rápido, né, porque ele já tinha ido com a senha. E ele fez o raio-x, quando a gente voltou, o médico disse, olha mãe, isso eu já tinha me acabado de chorar o caminho todinho, viu, minha gente? Ele chorando, sentindo muita dor. E o médico quando chegou lá disse, olha mãe, ele vai ter que fazer cirurgia. Olha, foi acho que a pior notícia que tinha me acontecido naquele momento, porque é uma coisa que a gente não esperava, né? Então o médico disse, doutor, mas como é que eu vou para Recife com ele agora, que ele já encaminha a gente para Recife, se eu não trouxe mala, não trouxe nada, que a gente veio da escola, do jeito que ele foi, aconteceu, a gente foi. Aí ele botou uma tala no braço dele, deu um analgésico para ele e nos encaminhou novamente para casa para que no outro dia a gente retornasse para ele ir para Recife, né? Ele disse, olha, já venha com mala de você passar uma semana, 15 dias, a gente não sabe, você vai para lá. O médico da quarta que atendeu ele disse que a cirurgia dele não fazia no regional, não tinha material e que os médicos que estavam lá não eram médicos capacitados para fazer aquele tipo de cirurgia dele. Mandaram chamar o ortopedista e o anestesista e outro médico. E eles confirmaram que realmente não se responsabilizava fazer aquela cirurgia dele não, porque era muito complicada e ele não ia perder o CRM dele. E até então eu entendi, compreendi. Aí retornamos na ambulância para Catende novamente. Quando a gente chegou em casa na quarta, já era quase 7 e pouca da noite. Ele comeu, se alimentou bem, a dor já tinha passado, porque já tinha tomado analgésico, já estava com o braço na tipóia. Então a gente retornou na quinta-feira, né? Eu fui com ele novamente, porque meu esposo não podia ir, porque tem que ficar com o Luiz. E a gente foi, eu e ele, chorando de se acabar, né? E quando a gente chegou lá, foi outra peleja, porque a gente voltou pra maternidade, que era pra mim estar lá de 8 horas da noite, 8 horas da manhã, antes do médico largar, que era o médico que ia nos encaminhar pra Recife. Mas aqui nos deram um chá de espera, porque não queriam liberar a ambulância, porque a ambulância tinha que ir não sei aonde, porque não sei o que, de tudo inventaram, né? Mas aí até que quando apareceu a ambulância, a gente foi. Eu posso dizer assim, minha gente, tem eu não sei se é um ditado ou se é um versículo que diz assim, Deus complica para depois explicar porque complicou, né? Eu fiquei muito chateada na hora, mas depois eu entendi que era Deus trabalhando, né? Que não era o momento de eu chegar lá 8 horas. Quando a gente chegou lá já era 9h30. E eu chorando de me acabar porque o médico já tinha ido embora. Mas aí foi um pouco mais demorado, porque ele não tinha senha, aí foi aquela peleja todinha, eu sozinha com ele, com mala, com documento, para resolver as coisas, ele muito agitado. Até que então conversei com a assistente social, ela pediu para passar na frente de todo mundo, conversou com o pessoal lá, eu passei na frente de todo mundo. E o doutor da quinta-feira, que ele entrou lá no dia 6, né, tá aqui os papéis ainda, certo? Do dia que ele foi internado, certo? Aí tá aqui, ó, a do hospital, aí a data que ele foi internado. Aí tá tudo aqui direitinho. E ele disse, tire outro raio-x. Aí a gente foi tirar outro raio-x, quando ele olhou, ele disse, não há necessidade de você ir para Recife com essa criança, não. Aí aqui tá o diagnóstico, né, definitivo. Fratura subracondiliana do cotovelo esquerdo. Ele quebrou no cotovelo, né? Isso foi uma fratura aí que ele quebrou, né? Então ele teve que colocar pino, né? Nessa queda que ele levou, certo? Ele colocou pino, colocou 2 fiozinhos que eles chamam âncora, eu não sei muito bem explicar. Então eu vou deixar uma foto aí pra vocês como ficou o braço dele, né, depois da cirurgia. De imediato o médico já nos internou, falou que a gente não era necessário ir para Recife, que lá mesmo ele ia fazer a cirurgia. Eu indaguei ele porque o outro médico falou que não tinha material e que nenhum outro médico faria essa cirurgia lá, e ele disse, não, eu me garanto que eu vou fazer a cirurgia dele, ele vai ficar recuperado, ele vai ficar bem.
Então eu pus minha confiança primeiramente em Deus e segundo o Ney que estava passando essa confiança. Ele já ficou internado, ele de 8 horas da noite da quarta já não tinha comido mais, porque o médico já tinha dito que ele já era para ficar, como é que diz? Sem alimentação, não era para ficar sem alimentação, em jejum, né? Então, assim, a gente fez com ele. Quando dei o meu dia, gente, foi uma fase muito difícil. Eu vou deixar os vídeos aqui pra vocês, porque foi muita correria, foi muita agonia, eu sozinha, não tinha como estar postando diretamente. Fiquei sem internet lá para poder ficar me comunicando com as pessoas, muita gente preocupada com ele, muitas orações. Eu agradeço a cada um que nos acompanha no canal, que orou, que estava fazendo, pessoas que rezam, que estavam fazendo rezas por ele. Eu agradeço a cada um, né, dessas pessoas, porque primeiramente Deus e segundo a mão dos médicos. Então, para resumir a história, ele entrou na sala de cirurgia, era 2h30 da tarde, umas 2 horas a gente subiu para o bloco cirúrgico e na base de umas 2h15, 2h20, alguma coisa assim, ele já foi entrando para tomar anestesia. Né? Então, ele não tomou anestesia que é aquela injetável, a dele foi o ventinho, né, que é para ele poder ficar quieto. Foi muito agoniante, né, quando chegou lá o médico conversou comigo, perguntou se ele tinha passado por uma cirurgia, eu falei que não, com os medicamentos que ele tomava, queria que eu entrasse, mas eu não tive condições de entrar porque minha pressão estava muito alta, muito nervosa com ele, eu chorando o tempo todo. Vocês vão ver alguns vídeos aí que ele não estava nem aí. Até porque ele já não estava mais sentindo dor, né? Porque estava apoiadozinho direitinho. Então, quem estava mais preocupada fui eu mesmo, né? Os pais, né? A família, quem estava ao redor, sabendo a situação dele. Então, o médico disse, olha, mãe, você vai ter que necessário entrar. Eu falei que não entrava porque eu não tinha condições de entrar, eu ia chorar muito. E uma senhora que estava lá, que primeiramente deu segundo ela, disse, eu entro, se ela me permite. O médico falou que tinha que autorizar, eu autorizei tudo direitinho, ela entrou. E ele entrou de 2h30, de 2h20 para 2h30 ele entrou, foi muita agonia. Ele lá dentro e eu chorava fora e era aquela agonia. E eu só escutava os gritos dele, me solta, me larga, não faz isso comigo, aí tá doendo, aí tá me machucando. Porque ele é assim, tem que ser quase 5 pessoas para segurar ele para dar até uma injeção. Então, quando foi na base de umas 5 horas da tarde, ela veio me comunicar que ele tinha saído da sala de cirurgia. E disse, olha mãe, não se preocupe, ele acabou de sair, a cirurgia correu tudo bem, ele tá bem, mas ele tem que ficar umas meia horinha numa sala aqui do lado para poder se recuperar, acordar, ver direitinho como é que ele vai reagir à anestesia. Quando foi na base de 5h30, ele começou a despertar e chorar, perguntar por mim. A mina veio, trouxe ele até mim, que eu não, nem podia eu entrar, nem podia ele sair, porque ele não estava no tempo ainda dele sair. Ela abriu as portas do bloco cirúrgico e ele ficou no meio da passagem. Eu fiquei abraçada com ele. Ele se tremendo de frio, passando anestesia, não vomitou, não teve. Ele ficou com dor de cabeça depois, porque ele conversou muito. Ele não dormiu o suficiente e a gente ficou no quarto lá, não tive como filmar, porque a gente tava no quarto lá com mais 2 pessoas, 2 acompanhantes lá de outras crianças, ficava até chato pra mim estar filmando. Olha, foi uma fase difícil, complicada, né, porque eu não podia sair, que ele não deixava, eu não podia tomar um banho, não podia comer, na verdade não podia fazer nada, porque eu tinha que estar 24 horas olhando ele pra ele não mexer, nem movimentar o braço. Quando ele fez a cirurgia na quinta, aí 6 horas da noite ele já comeu, ele já andou, ele já fez tudo que ele não podia fazer, tudo que ele não podia ele fez. Quando foi na sexta, isso ele fazendo raio-x, né? Saiu do bloco cirúrgico, já foi fazer raio-x pra ver como é que tava. Aí quando foi à noite novamente, tarde da noite, acho que eram umas 2 e pouco, ele foi novamente fazer outro raio-x pra ver como é que o braço tava. E os médicos sempre dando assistência a ele, sempre com medicação, tinha os horários certinhos, controlado ele tomar medicação. As médicas estavam muito pacientes com ele, as enfermeiras, vinha nutricionista, vinha fisioterapeuta,
Vinha psicólogo, veio psicóloga para ele, veio assistente social, veio outra médica lá que eu não lembro o nome, ela veio conversar com ele para saber o que tinha acontecido. Sempre ele estava tendo assistência. Ele não tem o que reclamar do hospital. Excelente com ele. Então, na sexta, o médico que veio olhar ele, que tirou, né, todos os coisas do braço dele, disse: olha, mãe, o braço dele tá muito inchado, né, então a gente não vai dar alta. Vou falar pra vocês, foi difícil, porque enquanto eu tava com gente lá no quarto, tinha sido fácil, mas depois eu fiquei sozinha com ele, ficou mais complicado e difícil. Eu chorava muito, eu pedia pra vir pra casa, ele também pedia, porque tava com saudade do pai. Eu pedia muito pra comer pizza. A nutricionista foi ver e disse: Lucas, o que é que você gosta de comer? Ele disse: pizza, coxinha, cachorro quente com guaraná, era quem queria. A comida tá boa do hospital? Tá, não presta não, é muito ruim, olha. É uma coisa muito incrível, que se brincasse você pensava que era a mãe ou o pai que ensinava, mas era ele mesmo que dizia isso, né? Então, ele continuou na sexta-feira no hospital, né? Com todos os remédios, fazendo a limpeza, tudinho direitinho. E no sábado, o médico do sábado que veio olhar ele, disse, na sexta ele fez outro raio-x para ver como é que estava o braço. No sábado o médico disse: olha, mãe, Lucas não vai ter alta, porque o braço está muito inchado. Aí eu me desesperei novamente, porque eu digo: vou passar final de semana aqui, sozinha, sem ninguém. Ele disse: olha, vamos fazer assim, vamos fazer um raio-x. Se o raio-x dele tiver ok, a gente libera Lucas. Se ele não tiver, a gente não vai liberar, porque estava muito chato, estava preto o braço dele. Aí a gente foi fazer outro raio-x. Quando chegou lá, o médico estava dando alta a todos os pacientes, né? E o último quarto que ele veio foi o quarto que a gente estava. Aí ele disse: olha, deixar de esperar mesmo, porque eu sabia que ela estava muito ansiosa para ter alta. Aí ele disse: olha, o certo seria não dar alta, né? Porque o braço dele está muito inchado. Mas por ver o seu sofrimento, a senhora vai ficar aqui sozinha. Final de semana, não vai ter ortopedista, só por um caso de emergência. O ortopedista só vai dar aqui na segunda-feira ou terça. Então eu vou fazer assim, eu vou me dar alta. A senhora vai tomar os medicamentos aí em casa. E me prometendo que não vai passar da hora dos medicamentos. Eu disse: prometo, doutor. Eu só queria vir pra casa, minha gente, porque assim, lá eu tava só. Eu não podia nem tomar um banho, eu não podia... Na sexta, pra mim tomar um banho, eu tive que pedir para uma acompanhante de um rapaz que estava no quarto vizinho, né, para poder dar uma olhada aí, para ele poder deixar eu tomar banho. E celular, eu vivia muito com celular, não tinha como me comunicar com ninguém. Internet era difícil de pegar, eu só me comunicava com o pai dele ligando, né, que eu levei o chip do pai dele, que tinha crédito, e ficava ligando para poder me comunicar. E as pessoas tudo agoniadas, só podia saber notícia porque o pai dava, porque eu não tinha mais como ligar mais para ninguém, porque o celular é que intertinha ele. Então, pra glória de Deus, o médico do sábado nos liberou, né? Sempre foi a mão de Deus. Eu digo e canso de dizer, sempre foi a mão de Deus, né? Nos permitindo que aconteceu o que aconteceu, mas dando sempre vitória. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Passamos, né? Foi difícil. Chegamos em casa, foi outra correria, porque quando a gente chegou em casa, aí o pequenininho ficou com ciúme. Então eu tinha que tomar conta de casa, do marido, do filho, do outro filho dele que estava nesse estado. Então foi muita correria, né? Mas em casa seria mais fácil para mim, porque o pai podia ficar um pouco com ele, eu fazer minhas coisas. E assim a gente foi, né? Então, eu tô postando esse vídeo agora porque foi o momento melhor que a gente achou, né? Pra postar o vídeo. Foi o momento que eu mais tive, vamos dizer assim, mais calma, né? Porque até alguns dias eu falava e ainda chorava. Então, na segunda-feira ele já foi pra escola. O médico disse: olha, mãe, vida normal, vida que segue. Ele só não vai poder bater o braço porque os ferros estão pra fora. Cuidado absoluto. Eu passei 2 semanas sem conseguir dormir com ele, porque eu tinha medo dele virar, que ele é muito inquieto, além do autismo ele tem hiperatividade. Então, ele não para nem dormindo.
né? Então foram semanas difíceis pra mim, cansativas, não tinha como eu fazer nada, não tinha. Oi, foi difícil, foi complicado, só Deus pra me ajudar a passar. Na segunda ele foi pra festinha da escola, os amigos fizeram alegria com ele, todo mundo dizendo que rezou, que orou por ele, e que tava todo mundo preocupado, a professora dele que toma conta dele, que tem uma professora só pra ele, que chama itinerante. Ela adoeceu por conta disso. Olha, foi luta, né? Mas passamos para a glória de Deus, né? Eu vou colocar esse vídeo antes, porque ele fez um passeio, né? Hoje é dia 23, é isso? Então ele fez um passeio. Então no passeio aí vocês vão ver que ele vai estar com o braço na tipóia. Ele não tá com gesso, ele colocou tipo uma placa de gesso, mas é só, não cobriu tudo, é só um lado embaixo, né? O médico pediu pra gente comprar uma tipóia pra ele que aperta, né? Vocês vão ver aí no vídeo com vocês vão ver aí no vídeo ele, né, com o braço na tipóia, certo? Que ele tava usando só do cordão do hospital. Voltamos pra lá com 8 dias, que nem o médico que deu alta pediu. Mas chegando lá, o médico falou que eu tinha ido no dia errado. Que não tinha necessidade de eu ter ido naquele dia, porque eu só poderia ir no dia que o médico que fez a cirurgia dele que estava lá. Então, o médico que fez a cirurgia dele só está nas quinta-feira, né? Então, ele fez a revisão do braço dele, ele fez raio-x novamente. O médico falou que quem fez a cirurgia dele, os doutores que fez, que foram 2 médicos que fez a cirurgia dele, fez a cirurgia dele, foi uma cirurgia muito bem feita, que aonde ele quebrou foi um lugar muito como é que chama? Delicado, né? Que é um lugar muito difícil de quebrar, que não sabe como ele quebrou. E que novamente aí trocou a tipóia, botou outra nova para que ele ficasse todos os dias fazendo curativo em casa, né? Antes da gente ir na volta dele, ele ficou vários dias fazendo curativo, sempre indo para o hospital, sempre indo para o posto. E foi aquela agonia, minha gente, era difícil, porque ele ficou com trauma, que ele acha que o braço vai cair, né? Ele acha que o braço não vai ficar apoiado. Então foi difícil, né? A gente nunca conseguiu filmar pra vocês, porque fazendo curativo, porque é complicado, é difícil mesmo. Mas eu espero que vocês entendam aí um pouquinho desse relato nosso, né? A gente vai voltar com ele na próxima quinta-feira agora, quando for dia 28, acho que é 28 mesmo, dia 28 a gente volta com ele. Então a gente vai passar para vocês, né, depois desse vídeo, vai ter o vídeo do passeio e em seguida vai ter o vídeo relatando como foi que ele tirou, como foi o processo, se vai fazer fisioterapia, entendeu? Tudo isso. Então fiquem no aguardo dos nossos vídeos, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês que orou por ele, certo? E continue orando. Eu peço a vocês que continuem orando pela recuperação dele. Nos vídeos seguintes aí vocês vão ver uns pedacinhos de alguns vídeos que eu consegui filmar lá com ele, tá certo, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. O zoológico, ver os animais. Daqui a pouco eu chego, né? Daqui a pouco na ambulância, né? Aqui, ó, pessoal, caiu. Aqui porque que caiu do força, né? No que tá chão. No de ambulância de piso, né? Hoje dia de Recife. Hoje Felipe tá projeto. Hoje papai tá ali na hospital. Tá chão. Eu compro, você me diz. O braço é. Pronto. A barriga sai!
Pronto. Não tá esse aqui. Pronto. Só não. Faça oração. Ele viva, faça oração. Se quiser crescer. Ele viva, não é. Tchau, papai. Tchau, papai. Tá fazendo o quê? Então está rindo. Esse passa o tempo, né? Passa. Aí. Eu vou pegar, não pegue não, só baixinho. Mamãe pega. Pega. Vou pegar. Fica tua e Trícia. Tu tá ligando com Letícia aí. Não fica tua. Mandou ela ficar na dela aí. Letícia tá tão longe, tu. Letícia é o quê? Letícia é o quê, Letícia? Letícia, bicha boa. É. Olha, Val, tá vendo tu, Val? Cirurgia já, Eu vou puxar a cadeira aqui. Roda. Liga que roda, pai, tá achando o máximo. Carrega a Mamãe já cadeira. acabando de chorar. Acabou de chorar. Vou fazer uma cadeira de roda, achando o máximo. Faz cadeira de roda. Como é que tá? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Amém, filho. Já. Daqui a pouco, né? Tá. Sim. Tu tomou suco, tu viu o suco com bolacha e disse que era dia dele, foi? Foi. Tá com saudade do dia dele, né? Tá. Já vou pegar a dia dele. Vou pegar a Vai desse. ficar bom em nome de Jesus. Fica boa, amor de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Val vai fazer o que, Val? Val vai botar de castigo. Vai botar Val. quem de castigo? O Val fica tua, Val. O Val vai botar quem de castigo? Val vai botar castigo Quem? no quarto. Vai botar tudo de castigo, né? Ah, vai botar tu. Vai botar Val de castigo. Vai botar Val de castigo aí. Vai gosta de Val, viu? Manda beijo pra Val. Tchau. Beijo de Val, com um beijo. Tchau. Tchau, Val. Tchau, Val. De Lucas, ó. Um cuscuzinho com carne, tá? Gostou? Tá. E depois ele vai tomar uma sopinha que tem ali, né? Oh, delícia, que coisa maravilhosa. Dormindo, tá vendo? Só ficou eu e ele aqui no quarto, sozinho. Ele tava nesse quarto aqui, nesse berço, no caso ele tava, mas é ali, ó, de frente do ar-condicionado, é muito frio pra ele. Aí eu falei com a menina, porque o menino tava nesse berço, e ele tava lá no primeiro que tem ali e saiu. Aí ela disse, vai pro número 8, que é esse que ele tá. Tá aqui, dormindo. Ó, o braço dele. Aí ele, mamãe, deita na cama comigo, mamãe. Os pinos que... Aqui tudo com os pinos, onde ele colocou. Tem enfaixado todo, que hoje é de onde tá inchado. Deixa eu ver. Tá vendo? E os pinos onde ele colocou foi aqui, ó. Aí é uns pinos não, foi umas âncoras, só que os ferros estão pra fora ainda. Aí, ó, tá inchado. Vendo, ela enfaixou novamente, porque ele não fica quieto. Aí o médico não quis liberar ele, por conta desse roxo que tá aqui, é do pescoço.
E o braço que tá inchado, tá vendo? Aí, aqui, ó, que foi onde ele quebrou, aqui tá os pinos pra fora, aí tá inchado, tá vendo? Esse aqui tá um calambo. E aqui, ele percebeu que aqui, menino buraco. Fui eu aqui pra ele. Fui mesmo. Ele, ó, reclamando. Eu acho que quando passa a força do remédio, ele fica reclamando de dor. Vai ficar bem em nome de Jesus. Amanhã tá em casa, se Deus quiser. Isso. Eu vou aproveitar aqui pra descansar. Porque tanto faz ele tá acordado como ele tá dormindo. Ele tá querendo despertar já. E ele tá sozinho. A menina que tava ali naquele leito foi-se embora. E a que tava nesse que tá também foi embora. Ele que tava naquele ali. O ar-condicionado fica mesmo em cima. Eu pedi pra trocar. Tá vendo? Ele fica assim nessa. Oração. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Oração. Oração. Lucas está em casa, vai ficar bem. Lucas está em casa, vai ficar bem. Tchau. Tchau. Ó, Felipe. Soldado, como é? Soldado. Felipe. Isso, Jesus. Dá pra machucar esse, menino, qual o braço? Ninguém pode escutar, mas passa. Ai, caralho. Como é que canta? As carnes sabem da ferida, seu carrego. As tradição de Santa Polish. Ninguém placas que eu ero. Ninguém derruba, esconda assim. Eu também. O Quinho está com saudade de quem? Que tia Daisy. Tia Daisy. É. É muito amor, viu, dessa tia Daisy. Vai chegar teu cabelo. Vai chegar teu cabelo, É. Eita. Tá com saudade de quem? Tia Daisy. Como é o coração pra tia Daisy? Eita, tia Daisy. Lucas tá com saudade de tu. O Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Vai, Luca! Eu danço como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim. Vai, Pipe! Eu pulo como o rei Davi. Miriam dançou na presença de Deus. Eu sou alegre. Com Jesus, posso dançar na presença de Deus. Dançou na presença de Deus. Miriam dançou Na presença de Deus, estou alegre. Com Jesus, posso dançar na presença de Deus. Na presença de Deus, estou alegre. Com Jesus, posso dançar. Na presença de Deus, Eita, Senhor. e dançar. Na presença de Deus. Davi dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar Na presença de Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Esse é hino de quem, Felipe? Esse hino? É o hino de vovó, é? Vai pra onde? Pra Canaã.
Eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando. Quem foi dormir ontem 3 horas da manhã? Eu. Foi o Lucas, foi. Foi. Lucas é vigia, é. Não, é papai vigia. Lucas quer quem não virar vigia, é. Tira a mão, rapaz. Dê bom dia ao povo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje é dia pro ônibus principal, tá? Tchau. Ó, vivo. Aí pra onde? Pra escola. Tu tá com saudade da escola? É. E aí, tá com saudade de quem na escola? Luciana Lucena. No Luciano Lucena, ele sabe onde estuda. Professora. Lá tem os professores. Aí Lucas tá com saudade de quem lá? Qual é a professora de Lucas? Do professora. Quem é tua professora? É Lucas e Felipe É também. tia quem? E a professora. Tia professora. Tchau. Isso é hora de dormir, não é hora de comer não. Hora de comer. E dorme comer, né? É. Meu Deus. Ô menino, vai dormir, menino. Não. Sei não, viu? Até dormir não come. Será que o bichinho gosta de comer?